E que se o Lula reconhecer isso, ele mostra não apenas a sua ineficiência interna no combate à criminalidade, como também a eficiência externa das denúncias que têm sido feitas pela direita, sobretudo pela direita ligada ao Flávio Bolsonaro. Então a encruzilhada é essa. O diretor da Polícia Federal tá defendendo faccionado, membro do PCC, já defendeu o filho do Lula, atrasando a investigação do INSS, trocando delegado, trocando coordenação, defendeu o irmão do Lula, bandido do INSS, defende... O nosso diretor da Polícia Federal é hoje o maior defensor de bandido do Brasil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Carlos Bolsonaro renuncia a cargo no PL. O pré-candidato ao Senado por Santa Catarina deixou a vaga na Executiva Nacional para afastar riscos de veto. É isso mesmo. O pré-candidato ao Senado Federal Carlos Bolsonaro abriu mão de um salário mensal de 38 mil ao renunciar ao cargo de dirigente nacional do PL nesta quarta-feira. O político oficializou o desembarque da cúpula partidária para cumprir o prazo legal de descompatibilização. A mudança ocorre meses depois de o parlamentar renunciar ao mandato de vereador na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 2025, com o objetivo de disputar a vaga no Legislativo pelo estado de Santa Catarina. Mulher alvo de sanções dos Estados Unidos é presa e empresário é procurado. É isso mesmo. Operação é realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A PF realiza nesta sexta-feira a Operação Exchange para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A ofensiva ocorre 2 dias após o governo dos Estados Unidos impor sanções contra brasileiros apontados como integrantes de uma rede de apoio financeiro ao primeiro comando da capital. Entre os presos está Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, que havia sido sancionada pelos Estados Unidos na quarta-feira. Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo das medidas norte-americanas, é considerado foragido. A Justiça expediu 11 mandados de prisão temporária, dos quais 7 haviam sido cumpridos até a última atualização da reportagem. Também foram autorizados 13 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Paraíba. Além disso, foi determinado o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de 10,4 bilhões de reais. Bom, a notícia que está hoje em todos os jornais é de que a Polícia Federal prendeu umas pessoas ligadas ao esquema de mais de 10 bilhões de reais do tráfico do PCC. Essas pessoas estavam ligadas a um esquema gigantesco. Agora, a grande questão é que eles não foram descobertos primeiro pela Polícia Federal. Eles foram apontados 2 dias atrás pelos Estados Unidos. Foram colocados na lista negra dos Estados Unidos e agora, 2 dias depois, vem a Polícia Federal e os prende. A grande questão é se a Polícia Federal não faria isso, se o Brasil deixaria correr caso os Estados Unidos não tivessem de olho. Eu vou te contar essa história toda e te mostrar o que aconteceu. A Polícia Federal deflagrou a operação chamada Exchange hoje contra o braço financeiro do PCC suspeito de lavar mais de 10 bilhões de reais do tráfico internacional. Mandou sequestrar esses bilhões todos em bens e cripto. E um dos alvos, a empresária Estela Nunes, foi presa. O outro alvo, Victor Shimada, que é apontado pela polícia como grande lavador de dinheiro, está foragido. O curioso dessa história é que esse Shimada, segundo até mesmo as investigações, é o elo entre o PCC na Flórida e traficantes internacionais. Daí o interesse dos Estados Unidos na história. Ele não é um novato, ele não começou a sua carreira agora, a sua capivara é recheada de tudo que você possa imaginar. E a grande curiosidade disso é que na quarta-feira o Tesouro dos Estados Unidos acionou
adicionou essa Stella e esse Shimada, colocou na lista deles. E agora, sexta-feira, 2 dias depois, a Polícia Federal sai prendendo. São os primeiros brasileiros que os Estados Unidos marcaram por ligação com o PCC e agora, só depois disso, é que viraram alvo da Polícia Federal. Meus caros, a grande questão aqui é, como eu mencionei no início, se não houvesse essa marcação por parte dos Estados Unidos, será que eles seriam presos? Será que só foram presos porque os Estados Unidos carimbaram a sua irregularidade, a sua ilicitude, disseram que eram criminosos, e aí não dá, né? Enfim, vai lá aos Estados Unidos e diz assim, ó, tem aqui 2 criminosos que estão agindo no território americano, que nós estamos de olho e vocês, brasileiros, não fazem nada. E aí vem o Brasil e fala, não tem como, vamos lá e vamos fazer. Será que foi isso? Ou será que foi uma grande coincidência? Bom, a gente precisa lembrar que o governo Lula está numa baita de uma encruzilhada, porque se ele reconhece, e o governo Lula é quem comanda a Polícia Federal, se o governo Lula reconhece que os Estados Unidos estão fazendo um trabalho de investigação sobre a nossa criminalidade, como diz o Lula, sobre os nossos criminosos, os dele, não os nossos, os dele, sobre os criminosos brasileiros, os Estados Unidos estão agindo de uma forma mais eficiente que o Brasil, primeiro que o governo Lula fica numa situação completamente ridícula, claro, né? Precisa vir um vizinho chegar na tua casa para dizer que tua casa tá suja. Precisa chegar o vizinho para apontar que a tua mulher, o teu marido estão te traindo. Pô, é óbvio que você passa de idiota, né? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que quem conseguiu a classificação dessas organizações terroristas, que agora assim são chamadas dentro dos Estados Unidos, mas as facções PCC e Comando Vermelho, quem conseguiu a classificação delas como organização terrorista lá fora foi, com certeza, a ida do Flávio, a parceria entre Flávio Bolsonaro e o governo Trump, as insistências de denúncias que as pessoas ligadas à direita têm feito lá fora do país. Isso é inegável. E se o Lula reconhecer isso, ele mostra não apenas a sua ineficiência interna no combate à criminalidade, como também a eficiência externa das denúncias que têm sido feitas pela direita, sobretudo pela direita ligada ao Flávio Bolsonaro. Então a encruzilhada é essa. Agora, é muita coincidência acreditar que a Polícia Federal já estava de olho nessa gente. Custo a crer mesmo, mas parece que as evidências apontam para o fato de que o Lula não quer combater a criminalidade dentro do país. E sobretudo agora, né? Que está à beira da campanha. E agora foi obrigado a ir atrás dessas pessoas só porque os Estados Unidos colocaram no neon que eles são criminosos. Eu custo a crer nisso, mas as evidências apontam para essa indigesta verdade. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir atento a esse assunto e peço já também que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Que vergonha! Meu Deus do céu, que humilhação, que vergonha que o diretor da nossa Polícia Federal acabou de passar hoje. Curioso. A verdadeira Polícia Federal, aquela que não se vendeu para o STF, para o Moraes ou para o Lula, aqueles que realmente fizeram concurso para se tornarem policiais federais para combater o crime, facções, bandido, corrupto, descobriram uma coisa interessante. Para se prender corrupto no Brasil, traficante, faccionado, bandido, o diretor da Polícia Federal não pode ficar sabendo da investigação. Olha que curioso. Para se prender, para pegar o cara com a boca na botija, o Andrei Rodrigues não pode ficar sabendo. Vamos lá, eu vou te explicar. Essa semana os Estados Unidos sancionou algumas empresas no Brasil e algumas pessoas por estarem supostamente, né, ligadas ao PCC. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Aí uma parte da imprensa defendeu essa ação, o governo foi lá e defendeu o PCC, defendeu os bandidos. E aí ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, da namorada que recebe dinheiro do Vorcaro, que faz degustação de uísque com o Vorcaro, que viaja com passagem paga pelo Vorcaro, que o Vorcaro disse que ia acionar para defender os interesses do Banco Master. Esse Andrei Rodrigues, ontem, falou isso aqui, ó.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Então, você ouviu bem? Pois é, 2 pessoas foram sancionadas, o diretor da Polícia Federal foi imediatamente para a imprensa para falar o quê? E a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando. E a Stella Stephanie Nunes Henrique negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Imediatamente ele sai em defesa dessas 2 pessoas. Aí, meus irmãos, aí, hoje, a Polícia Federal deflagra algumas buscas e apreensões e prisões. Contra quem? Por estarem ligados com o Comando Vermelho, com o PCC. PF prende secretária alvo da sanção dos Estados Unidos por elo com o PCC. Qual é o nome dela? Stella Stephanie Nunes. Tá aqui, ó. Sabe por quê? Por lavagem de dinheiro do tráfico. 10 milhões. Não só ela. Aí eu fiquei curioso. Cadê a porcaria? Aqui, ó. PF prende secretária sancionada por ela com o PCC e o empresário está foragido. Então vamos lá. Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionado pelos departamentos do Tesouro dos Estados Unidos, são alvos de operação exchange. Sabe por quê? Por lavagem de 10 bilhões de reais. Está aqui, ó. 10 bilhões de reais do narcotráfico. Lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Mais uma vez, os nomes. Cadê os nomes? Eu pensei, cara, isso aqui, que vergonha. Cadê o nome dessa desgrama aqui, ó? Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Foram presos hoje. Presos por lavar dinheiro do PCC. Aí, vamos lá de novo aqui. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando capital. Ouviu isso? Então vamos lá. Tá aqui o nome, ó. Victor Henrique e Stella Stephanie. Presos hoje por lavagem de dinheiro. Foram 10 bi... Eu te pergunto uma coisa. Como que os bancos deixam passar 10 bilhões e não percebem que tem algo errado acontecendo? Como... Gente, são 10 bilhões de reais, não é qualquer miséria não. Como que 2 pessoas e 3 empresas lavam 10 bi e o COAF não viu? O COAF não ficou sabendo? Aí precisa de uma sanção dos Estados Unidos sobre essas pessoas para a Polícia Federal ir lá e agir, e a Polícia Federal vai lá e age, e o Andrei Rodrigues, um dia antes, defende essas pessoas? Pelo amor de Deus, como que esse cara tá na frente da nossa Polícia Federal? O diretor da Polícia Federal tá defendendo faccionado, membro do PCC, já defendeu o filho do Lula, atrasando a investigação do INSS, trocando delegado, trocando coordenação, defendeu o irmão do Lula, bandido do INSS, defende... O nosso diretor da Polícia Federal é hoje o maior defensor de bandido do Brasil. Mas era o Ramagem que não poderia ser indicado como diretor da Polícia Federal porque ele era amigo do Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Como que esse cara tá à frente da Polícia Federal ainda? Esse cara tinha que ser exonerado. Tinha que renunciar ao cargo imediatamente. Mas calma, Rodrigues. Calma, Andrei Rodrigues. No ano que vem as coisas vão mudar, tá? Vão mudar. Vai ter Senado diferente, vai ter uma mudança na composição do STF, vai ter mudança na presidência e você vai pagar por tudo que você tá fazendo. Olha o que a Polícia Federal descobriu. Os documentos do contrato de 129 milhões de reais da esposa do Moraes. E os documentos sobre o Tayayá e outras coisas mais do Toffoli. Tudo isso chegou à imprensa porque um perito criminal ligado à Polícia Federal simplesmente pegou o celular do Vorcaro, arrancou alguns documentos, isso o Estadão está contando e a Polícia Federal apurou.
pegou os documentos do celular do Vorcaro, fez uma seleção, colocou num PDF e criou 2 documentos, morais.pdf e toffoliesposa.pdf. Devia ser moraesesposa.pdf, mas enfim, assim é que a história do Estadão está sendo contada. Esses 2 documentos, então, esse perito disse aos seus colegas de Polícia Federal, vamos soltar para a imprensa. Os seus colegas disseram, não vamos soltar. Isso vai atrapalhar as investigações. Bom, dias depois, o caso estava na imprensa. O contrato de 129 milhões estava na imprensa. E aí, meus caros, eu preciso aqui dizer para vocês o seguinte, quando esses vazamentos começaram, eu disse, se não fossem os vazamentos, até hoje o Toffoli, que foi o primeiro relator do caso Master, estaria talvez sendo o relator. Os documentos que, lembra no ano passado, que ele queria fazer uma careação, que ele queria colocar 4 policiais da PGR, 4 policiais vigiados pela PGR para verificar os documentos. Ele estava sentado em cima dos documentos, os documentos todos dentro do seu gabinete. Se não fosse o vazamento da imprensa, até hoje o Toffoli estaria guardando esses documentos e nem teria deixado de ser relator do caso. Mas, por outro lado, esse tipo de vazamento, você construir um PDF, não é inventar o documento, mas é pegar o documento que existe e construir um PDF e soltar na imprensa. É óbvio que gera nulidade, óbvio que contamina a investigação, claro que joga em cima da Polícia Federal a pecha de perseguição aos investigados. Eu não sei nem se esse perito aí que foi agora identificado, eu não vou nem dizer o nome, mas se esse daí, de repente não queria era melar o caso Master. Quem sabe ele não estava ali, era a serviço de melar o caso Master e não de revelar para a imprensa. Revelou para a imprensa para melar. Não sei, estou cogitando. Então assim, o vazamento, ele tem uma parte que é essencial nesse caso Master. Se não fosse o vazamento, até hoje o Toffoli estava ali segurando o caso Master, impedindo as investigações. Mas esse tipo de vazamento que agora sai na imprensa, claro que serve, óbvio que serve para desmantelar o caso Master, assim como desmantelaram a Lava Jato. A defesa do Vorcaro, na semana passada, já disse que desistiu da delação e que estava partindo para um plano B, e o plano B era buscar a anulação das provas. Tinha contratado peritos justamente para buscar uma falha no que eu aqui no canal disse, contei para vocês que era uma falha, que era uma quebra na cadeia de custódia, que era exatamente isso. Você precisa guardar a prova, ter cuidado e registrar tudo. Agora um policial faz um negócio desse? Óbvio que isso daqui é uma falha, que não precisa nem perito encontrar, a própria imprensa encontrou e revelou. Agora, curiosamente, isso sai na imprensa uma semana depois do Vorcaro dizer que buscará anular as provas. Curiosamente, essa revelação agora vem à tona. Não precisou nem do perito. Claro que tem muita gente interessada, meus caros, em desmantelar o Master urgentemente, sobretudo antes das eleições. Descredibilizar a Polícia Federal, descredibilizar o Mendonça. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Desculpa te contar e te desanimar com isso, mas essa é a verdade. E eu preciso contar, eu preciso dizer a verdade. Então, meus caros, vamos aguardar os próximos passos, mas repito a vocês, por um lado, se não tivessem vazado, e foi importante vazar, nós até hoje teríamos o Toffoli escondendo essas provas. Por outro, esse tipo de vazamento é o prato principal para ser cozinhado o desmantelamento completo do caso Master. Vamos aguardar os próximos passos. Deixa aqui o seu comentário. Eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal também, porque é muito importante para nós que você faça parte da nossa comunidade e é grátis. Venha fazer parte. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!